Bom, primeiro eu vou falar sobre o evento, né? É um prazer participar de um evento, né, desse tipo, né? Um evento acadêmico, de reflexão, de discussão, mas também de troca de ideias entre escritores, ilustradores, editores, né, pessoas que participam da promoção do livro, né, professores e divulgadores, enfim, eu acho que clubes de livro e tal. Eu acho que a gente tem muitos eventos que são pensando só na venda do livro, né? E é importante a gente encontrar eventos que realmente promovem discussões, né? Temas importantes, temas atuais, né? Na construção do livro, na relação do livro com o leitor, na relação do livro com o mercado, promoção, mediação de leitura, tudo isso é discutido no evento e eu acho que isso é fundamental. Agora falar do outro tema, né? Agora com relação a outra pergunta sobre processo de criação. Bom, eu já tenho... meu primeiro livro foi publicado lá em 1993, meus primeiros livros, então eu já estou há 26 anos nesse mundo da literatura infantil e com mais de 60 livros publicados e são muito variados. Então, para falar do processo de criação, a gente tem que pensar em várias possibilidades, né? Eu tenho livros que seguem um processo mais, vamos dizer, tradicional, né? De eu criar uma história ou um conjunto de poemas com um determinado mote e aí mando para a editora escolhe um ilustrador que combine com aquele livro, pode ser mais divertido ou mais sério, mais poético, mais econômico ou minimalista, ou outro mais opulento, enfim, né, a editora escolhe o ilustrador que combine mais com aquela história e o livro é produzido. Então essa é uma maneira mais, vamos dizer, tradicional de se fazer, mas cada vez mais eu tenho gostado de participar de outros processos, né, por exemplo, da criação coletiva, né, já na criação conversando com um ilustrador, trocando ideias, pensando como que texto e imagem dialogam e se complementam. Então eu tenho trabalhado com ilustradores como o Alex Lúticos, com o livro Abecenário, com o livro Unidunité, com o Ban. São livros que, né, primeiro veio a imagem e depois veio o texto e depois um diálogo para um complementar o outro, assim também como no Mundo Perfeito com o ilustrador Salmo Dança. Eu acho bacana essa inversão da lógica, né, de criar texto a partir de imagens já existentes e depois que o texto é criado o ilustrador também repensa e a gente cria um projeto junto. E também outra coisa que eu gosto muito da escrita em dupla, né, escrever junto com outro escritor livros. Eu já fiz isso com Tino Freitas, com o livro que vai sair ano que vem, já fiz com Alessandra Roscoe, com Penélope Martins, com Ricardo Benevides, com Marta Lagarta. Eu acho que é muito legal, a gente pensa muito no escritor como um sujeito que fica meio casmurro ali, fechado e pensando na sua história, e eu gosto muito de subverter isso, né? Histórias criadas em dupla, né? Ou às vezes até em trio, mas assim, de uma dar ideia para o outro, completar, trocar, aumenta, diminui, e as ideias vão surgindo de maneira bem inesperada, né? Porque cada um traz sua bagagem, sua maneira de pensar personagem, sua maneira de pensar narrativa, linguagem, e eu gosto muito desses livros que são criados coletivamente, né? Então é o caso, por exemplo, um livro que eu acabei de fazer, O Culpado ou Inocente, Julgamento do Lobo Mau, com a Marta Lagarta, que ficou muito bacana, ou As Turmas do Prédio, da Rua e do Bairro, com Ricardo Benevides, e o Virando a Página, que é um livro que eu vou publicar ano que vem com o Tino Freitas, que foi bem essa ideia de um completar o outro, e curiosamente as ilustrações também vão ser com 2 ilustradores, então vai ser um livro com 4 autores, na verdade, vai ficar muito bacana. Outra questão também bem interessante são aqueles livros em que há uma participação criativa bem grande do editor, né? O editor ajuda, às vezes propõe um mote para o livro ou de alguma maneira participa de forma mais atuante do que o normal na formatação
dessa história. É um tipo de trabalho que eu tenho feito com a Márcia Leite, por exemplo. É um livro que já foi lançado, que é Um Dia um Rio, um livro muito premiado, e que a própria ideia inicial do livro foi uma proposta da Márcia. E agora a gente está fazendo um outro livro que vai sair ano que vem, também que tem uma participação editorial bem marcante.